João acordou sobressaltado com o som de uma mensagem no celular. Era Miguel, seu amante secreto há 2 anos, escrevendo: "Não posso mais continuar assim. Acabou." O coração de João parou por um instante, e ele sentiu o mundo desabar ao redor dele, ali no apartamento modesto em Lisboa, onde tudo parecia perfeito até segundos atrás. Ele se levantou da cama, as pernas tremendo, e releu a mensagem várias vezes, como se as palavras pudessem mudar. Miguel, o homem que ele amava profundamente, o único que entendia sua luta interna contra a identidade que escondia do mundo. Como isso podia estar acontecendo? João, um jovem empresário de 28 anos, dono de uma pequena agência de turismo em Lisboa, sempre viveu uma vida dupla. De dia, o filho obediente de uma família conservadora do Alentejo, que esperava que ele se casasse e perpetuasse o nome da família. De noite, o homem apaixonado por outro homem, desafiando todos os tabus que a sociedade portuguesa ainda carregava, mesmo em tempos modernos. A mensagem de Miguel veio como um soco no estômago. Eles haviam-se conhecido em uma conferência de negócios em Porto, onde Miguel trabalhava como designer gráfico. O que começou como uma conversa casual evoluiu para noites intensas de confidências e toques proibidos. Mas agora, isso. João ligou para Miguel imediatamente, mas o telefone tocava em vão. Ele precisava de respostas. Vestiu-se às pressas e saiu correndo para o carro, dirigindo pelas ruas movimentadas de Lisboa, ignorando os semáforos que piscavam amarelo. Seu mente girava em torno de memórias: o primeiro beijo no mirador de São Pedro de Alcântara, as promessas sussurradas sob as luzes da cidade, as discussões sobre o futuro que nunca poderiam ter abertamente. Chegando ao apartamento de Miguel no Bairro Alto, João bateu na porta com força. Nenhuma resposta. Ele gritou o nome dele, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. Finalmente, a porta se abriu, e lá estava Miguel, olhos vermelhos, rosto pálido. "João, por favor, vai embora", disse ele, voz baixa. Mas João empurrou a porta e entrou, exigindo explicações. "O que aconteceu? Ontem estávamos bem." Miguel se sentou no sofá, mãos tremendo. "Minha irmã descobriu. Ela viu nossas mensagens. Ameaçou contar para os meus pais se eu não terminasse." João sentiu uma raiva misturada com desespero. A família de Miguel era ainda mais rígida que a sua, católicos devotos de uma vila no norte de Portugal, onde a homossexualidade era vista como um pecado imperdoável. "E você simplesmente obedece? Depois de tudo que passamos?" Miguel olhou para o chão. "Eu não tenho escolha, João. Eles me deserdariam. Eu perderia tudo: o emprego, a família, a vida que construí." João caminhou de um lado para o outro, o peito apertado. Ele sabia o que isso significava. Ele próprio vivia com o medo constante de ser descoberto. Sua mãe, Dona Maria, uma viúva devota, sempre pressionava por um casamento arranjado com alguma moça de boa família. Seu pai falecera há anos, deixando-o como pilar da casa, responsável por manter as tradições. Mas o amor por Miguel era o que o mantinha vivo em meio àquela fachada. "Nós podemos lutar juntos", insistiu João. Miguel balançou a cabeça. "Não, João. Eu não sou forte como você. Eu vi o que aconteceu com o primo do meu amigo, expulso de casa, vivendo na rua. Eu não aguento isso." As palavras feriram João como lâminas. Ele se sentiu traído, não só por Miguel, mas pela sociedade que os forçava a escolher entre amor e sobrevivência. Ele saiu dali furioso, dirigindo de volta para casa, onde uma surpresa o esperava: uma ligação da mãe. "João, venha para o Alentejo este fim de semana. Temos que conversar sobre o seu futuro." No caminho para o Alentejo, João refletia sobre suas escolhas. Ele havia sacrificado tanto: amizades, oportunidades, tudo para manter o segredo. Mas agora, com Miguel fora da equação, o que restava? Ao chegar à casa da família em Évora, Dona Maria o recebeu com um abraço apertado. "Filho, está na hora de pensar em casar. Conheci a filha de um amigo, Ana, uma moça ótima." João sentiu um nó na garganta. Ele assentiu, fingindo interesse, mas por dentro, o conflito rugia. Como poderia trair a si mesmo casando com uma mulher que nunca amaria? Os dias seguintes foram um turbilhão. João voltou a Lisboa, mas o vazio deixado por Miguel era insuportável.
Ele tentou se distrair com o trabalho, expandindo a agência para tours LGBT-friendly, mas de forma discreta, para não chamar atenção. Um dia, recebeu uma mensagem anônima: sei do seu segredo. Cuidado. Seu coração acelerou. Quem poderia ser? Miguel. Alguém da família. Ele decidiu confrontar Miguel novamente, marcando um encontro em um café discreto na Baixa. Miguel apareceu, relutante. Por que você veio? Perguntou João. Porque eu ainda te amo, mas não posso. Eles discutiram por horas, revivendo memórias dolorosas. Miguel confessou que sua irmã o pressionava para se casar também. É o preço que pagamos por sermos quem somos, disse ele. João, impulsionado pela raiva, revelou seu plano: vou contar para a minha mãe. Chega de mentiras. Miguel ficou horrorizado. Você vai se destruir. Mas João estava determinado. Ele via nisso uma chance de liberdade, mesmo que custasse tudo. Ao voltar para casa, preparou o discurso mentalmente. O conflito interno o consumia, lealdade à família versus autenticidade. Ele sabia que a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em famílias tradicionais. A decisão de João pesava como uma âncora. Ele dirigiu de volta ao Alentejo no fim de semana seguinte, o coração batendo forte. Dona Maria o esperava com um jantar farto, mas seus olhos penetrantes pareciam sondar sua alma. Você parece preocupado, filho. O que há? João engoliu em seco, mas adiou a conversa para depois do jantar. Sentados na varanda, sob o céu estrelado, ele finalmente disse: Mãe, preciso te contar algo importante. Eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Maria ficou imóvel, o rosto pálido. O quê? Isso não pode ser verdade. Você está confuso, João. É uma fase. Ele insistiu, explicando sobre Miguel, sobre os anos de luta interna. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Como você pode fazer isso conosco? Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Nós te criamos para ser um homem de família. João sentiu o peso da decepção dela, mas também uma liberação estranha. Ele havia pago o preço da honestidade. Nos dias que se seguiram, a família se dividiu. Seu irmão mais velho, Pedro, ligou furioso: você envergonha a todos nós. Como vou explicar isso aos meus filhos? João tentou argumentar, falando sobre aceitação e amor, mas Pedro desligou. Dona Maria, após o choque inicial, tentou curá-lo com visitas a um padre local, que pregava sobre pecados e redenção. João recusou, sentindo a mordaça da tradição sufocá-lo. Ele voltou a Lisboa, mas o dano estava feito. Rumores se espalharam pela vila, e clientes da agência começaram a cancelar tours, citando razões pessoais. Miguel, ao saber da revelação, entrou em contato: você é louco. Agora todos vão saber sobre mim também. João respondeu: talvez seja hora de enfrentarmos isso juntos. Mas Miguel bloqueou o número, optando pela covardia. João se sentiu sozinho, mas determinado. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, conhecendo outros como ele, que compartilhavam histórias de rejeição e resiliência. Um deles, Tiago, um ativista, o incentivou: você pagou um preço alto, mas ganhou liberdade. Porém, o conflito escalou quando Dona Maria apareceu em Lisboa, implorando para que ele reconsiderasse. Pense na família, João. Se você persistir nisso, perderei meu filho. Ele a confrontou: e se eu me casar com Ana, perderei a mim mesmo. A discussão terminou em lágrimas, com Dona Maria voltando para casa derrotada. João soube então que Pedro planejava cortar laços financeiros, afetando a herança familiar. No trabalho, as coisas pioraram. Um sócio conservador descobriu o segredo e exigiu que João vendesse sua parte da agência. Não quero escândalos aqui. João lutou legalmente, mas o stress o consumia. Ele pensou em Miguel constantemente, questionando se a traição dele havia sido o catalisador para tudo isso. Uma noite, recebeu uma ligação anônima. Era a irmã de Miguel, Sofia. Você destruiu meu irmão. Ele está deprimido por sua causa. João rebateu: ele me traiu primeiro, escolhendo o medo sobre o amor.
Sofia revelou que Miguel estava noivo de uma mulher, pressionado pela família. João sentiu uma dor aguda, como se o coração fosse rasgado novamente. Ele decidiu confrontar Miguel uma última vez, indo até Porto. Lá, encontrou-o em um restaurante, de mãos dadas com a noiva. Miguel, isso é o que você quer? Miguel olhou assustado. Vai embora, João. Isso acabou. Mas João insistiu, falando alto o suficiente para que outros ouvissem. Você me ama, eu sei disso. Pare de mentir para si mesmo. O escândalo explodiu. A noiva fugiu chorando, e Miguel, furioso, socou João. Você arruinou minha vida. Eles foram separados por garçons, e João saiu dali sangrando, mas com uma sensação de justiça. De volta a Lisboa, ele refletiu sobre o preço, perda de família, amigos, estabilidade. Mas também ganhou autenticidade. Ele começou a reconstruir, abrindo uma nova agência focada em turismo inclusivo, atraindo clientes progressistas. No entanto, o passado não o deixava em paz. Dona Maria sofreu um colapso nervoso, culpando João. Pedro o processou pela herança. João se defendeu, mas o tribunal, influenciado por preconceitos sutis, favoreceu a família tradicional. Ele perdeu parte do patrimônio, forçado a vender bens. Em meio ao caos, Tiago se aproximou, oferecendo apoio emocional. Você é forte, João. Mas lembre-se, amor próprio vem primeiro. João questionava suas escolhas, valerá a pena? O amor por Miguel o levou à ruína, mas também à verdade. Ele decidiu escrever uma carta para a mãe, explicando sua jornada, na esperança de reconciliação. A carta de João para Dona Maria foi enviada, carregada de emoção. Mãe, eu não escolhi ser assim, mas escolhi ser honesto. Por favor, entenda que meu amor não diminuiu o que sinto por você. Dias depois, uma resposta veio: preciso de tempo, filho. Mas rezo por você. Era um vislumbre de esperança, mas o conflito familiar persistia. Pedro, implacável, espalhava boatos na vila, isolando Dona Maria socialmente. João se sentia culpado, questionando se sua revelação fora egoísta. Em Lisboa, a nova agência decolava lentamente. Clientes LGBT de toda a Europa elogiavam os tours autênticos, mas os conservadores boicotavam. Um dia, um artigo no jornal local expôs sua história: empresário gay desafia tradições familiares. Comentários online variavam de apoio ao ódio. João lidou com ameaças anônimas, fortalecendo sua resiliência. Tiago, agora um amigo próximo, o ajudava: isso é maior que você. Você inspira outros. Mas o passado retornou quando Miguel apareceu em sua porta, abatido. João, eu errei. A noiva terminou tudo após o escândalo. Minha família me rejeitou. João sentiu uma mistura de pena e raiva. Você me abandonou quando eu mais precisava. Miguel implorou perdão, eu estava com medo. Mas agora vejo o preço da covardia. Eles conversaram por horas, revivendo o amor, mas João hesitava. Como confiar em você novamente? Eles decidiram tentar, mas devagar. Encontros secretos evoluíram para datas públicas, desafiando o olhar julgadores nas ruas de Lisboa. Porém, Sofia interferiu, ligando para João: deixe meu irmão em paz. Você o corrompeu. João rebateu: ele é adulto. Deixe-o escolher. O confronto escalou quando Sofia contou para Dona Maria sobre a reconciliação. Seu filho está com aquele homem novamente. Dona Maria viajou a Lisboa, furiosa. João, pare com isso. Pense na sua alma. A discussão foi intensa, com João defendendo: meu amor é puro, mãe. A sociedade muda, porque não você. Ela chorou, revelando seu próprio segredo: seu pai tinha um irmão gay, expulso da família. Eu vi o sofrimento. Isso humanizou sua resistência, mostrando medos enraizados. João a abraçou, prometendo paciência. Enquanto isso, Pedro planejava uma intervenção familiar, convidando parentes para confrontar João. No encontro em Évora, acusações voaram: você destrói nossa reputação. João rebateu com fatos sobre direitos LGBT em Portugal, citando leis de casamento igualitário.
Alguns parentes vacilaram, mas Pedro insistiu em um ultimato: renuncie a isso ou perca tudo. João escolheu a si mesmo, saindo dali com o coração pesado. Miguel, apoiando, sofreu sua própria perda, desemprego após o escândalo. Juntos, eles enfrentaram a adversidade, mas tensões surgiram. Miguel culpava João pela impulsividade: você forçou tudo. João retrucava: você traiu primeiro. O relacionamento balançava, testando limites. Em uma noite chuvosa, discutiram feio, com Miguel saindo de porta afora. João ficou sozinho, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Dias depois, Tiago consolou: às vezes, amor exige sacrifícios, mas não autodestruição. João refletiu sobre Mauta Nossé: trair a família por amor, ou trair o amor por família. Ele decidiu buscar terapia, explorando traumas internos. O terapeuta o ajudou a ver que sua jornada era sobre aceitação própria, não aprovação alheia. O clímax se aproximava quando Pedro descobriu a nova agência e ameaçou sabotá-la com contatos influentes. João lutou de volta, contatando advogados e ativistas. A batalha legal expôs preconceitos sociais, ganhando atenção midiática. Entrevistas em TV o transformaram em símbolo, mas aumentaram a pressão. Miguel retornou, arrependido: vamos enfrentar juntos. Com Miguel de volta, eles fortaleceram o laço, mas o mundo exterior conspirava contra. Pedro, determinado, usou conexões para cancelar contratos da agência. João viu reservas despencarem, forçando demissões. Isso é vingança pessoal, disse ele a Miguel. Juntos, eles traçaram um plano: expandir online, apelando para comunidades globais. Mas o stress cobrava: João desenvolvia insônia, Miguel ansiedade. Dona Maria, dividida, ligava esporadicamente. Vejo você na TV, filho. Estou confusa. João a convidava para visitar, mas ela hesitava. Um dia, ela apareceu inesperadamente, testemunhando João e Miguel juntos. Isso é real para você? Perguntou ela. João assentiu: sim, mãe. É quem eu sou. Ela observou, vendo o amor genuíno, mas partiu sem compromisso. Sofia, obcecada, confrontou Miguel: escolha, família ou ele. Miguel, fortalecido, rebateu: escolha a felicidade. Sofia o deserdou verbalmente, cortando laços. Miguel chorou nos braços de João: perdi tudo por você. João respondeu: ganhamos um ao outro. Mas o preço era alto. Miguel lutava com depressão, questionando a escolha. No fronte social, João participava de protestos LGBT em Lisboa, ganhando aliados. Tiago introduziu uma rede de apoio, onde histórias semelhantes o inspiravam. Porém, uma traição veio de dentro: um funcionário, pressionado por Pedro, vazou dados confidenciais, causando um escândalo de privacidade. Clientes processaram, e a agência balançou. João confrontou o traidor: porquê? Medo de perder o emprego, admitiu ele. João o demitiu, mas refletiu sobre ciclos de medo. Miguel sugeriu fugir para o estrangeiro, mas João recusou: não fugirei. Lutarei aqui. Eles decidiram casar secretamente, simbolizando compromisso. No cartório, sob olhares curiosos, trocaram votos. Mas a notícia vazou, enfurecendo famílias. Pedro invadiu a agência, gritando: você desonra nosso nome. João enfrentou: meu nome é meu. Aceita ou vá. A briga física quase aconteceu, mas Miguel interveio. Pedro saiu, prometendo mais retaliação. Dona Maria, ao saber do casamento, sofreu um infarto leve. João correu ao hospital em Évora, culpado. Mãe, me perdoe. Ela, fraca, sussurrou: eu te amo, mas isso dói. João prometeu visitá-la mais, mas o dano emocional persistia. Recuperando-se, Dona Maria começou a questionar crenças. Leu livros sobre homossexualidade, conversou com o padre progressista. Lentamente, aceitava. Mas Pedro, intransigente, isolou-se. João tentou reconciliação: irmão, somos família. Pedro rebateu: não mais. Miguel, lidando com perdas, encontrou emprego em uma firma inclusiva. Juntos, reconstruíram a agência, focando em advocacy.
Mas tensões internas surgiram. João, obcecado por justiça, negligenciava o relacionamento. Miguel reclamou: você luta pelo mundo, mas esquece de nós. João admitiu: tenho medo de perder tudo de novo. Uma crise veio quando Sofia espalhou mentiras online, acusando João de manipulação. Comentários odiosos inundaram. João considerou desistir, mas Miguel o incentivou: isso é o preço da visibilidade. Eles contra-atacaram com uma campanha de conscientização, ganhando suporte público. O ponto de virada: Dona Maria visitou, trazendo Pedro à força. Precisamos falar como família. Discussões acaloradas revelaram dores antigas, o tio gay expulso, traumas reprimidos. Pedro admitiu medos: temo pelos meus filhos. João explicou: amor não é ameaça. Lágrimas fluíram, e um entendimento frágil nasceu. Com a família entregue ao instável, João e Miguel focaram no futuro. A agência prosperava, tornando-se referência em turismo inclusivo. Mas sombras persistiam, ameaças anônimas continuavam, testando sua resiliência. João contratou segurança, mas o paranoia crescia. Vale a pena? Perguntava a Miguel. Sim, porque somos livres. Dona Maria, evoluindo, convidava-os para jantares. Ainda não entendo tudo, mas vejo sua felicidade. Pedro, relutante, participava, mas tensões borbulhavam. Em um jantar, ele questionou: e filhos? Como perpetuar a família? João respondeu: família é amor, não sangue. O debate esquentou, mas terminou em reflexão. Socialmente, João se tornava ativista, palestrando sobre preconceitos. Encontros com vítimas de rejeição motivavam, mas esgotavam. Miguel o apoiava, mas sentia ciúmes de Tiago: vocês passam muito tempo juntos. João negava: é amizade. Mas sementes de dúvida plantadas. Uma traição inesperada: Tiago confessou sentimentos por João. Eu te admiro tanto. João rejeitou: sou casado. Mas o incidente abalou Miguel, que descobriu: você me traiu emocionalmente. Discussão feroz seguiu, com Miguel saindo de casa. João, desesperado, procurou por Lisboa. Encontrou no Miradouro, onde tudo começou. Miguel, por favor, foi um erro não contar. Miguel chorou: depois de tudo, ainda duvido. Eles reconciliaram, mas a confiança fraturada. João prometeu priorizar o casamento. O conflito familiar escalou quando Pedro descobriu o casamento. Anule isso. João recusou: é legal e certo. Pedro, furioso, cortou laços definitivos. Dona Maria mediou: dê tempo. Mas Pedro mudou-se para o estrangeiro, deixando vazio. João refletia sobre escolhas: cada decisão custara algo, família, paz, confiança. Mas ganhar autoaceitação. Em terapia, explorava Malton: certo sacrificar relações por verdade. O terapeuta: só você decide o preço. Miguel, curando, sugeriu viagem, para recomeçar. Em Algarve, eles reviveram romance, mas notícias ruins vieram: agência hackeada, dados vazados. Suspeita recaiu em Sofia. João confrontou-a por telefone: pare com isso. Ela admitiu: você destruiu minha família. Mas negou o EC. Investigação revelou um rival conservador. João processou, vencendo, mas o dano reputacional persistia. Miguel o apoiou: juntos, superamos. Eles expandiram, abrindo filial em Porto. Dona Maria, agora aliada, defendia João na vila: meu filho é corajoso. Mudanças sociais lentas, mas impactantes. João via progresso, mas questionava o custo pessoal. Uma reviravolta: Miguel recebeu oferta de emprego no exterior. É oportunidade, mas sem você. João incentivou: vá, se for melhor. Mas Miguel recusou: meu lugar é aqui. Fortalecidos, enfrentaram novos desafios. Com a agência estabilizada, João e Miguel celebravam o aniversário de casamento. Mas o passado assombrava: carta de Pedro, pedindo perdão. Viu o erro. Posso voltar? João hesitou, mas aceitou reunião. Em Évora, eles conversaram: perdi anos por orgulho.
Reconciliação veio, frágil mas real. Dona Maria, orgulhosa, organizou festa familiar, incluindo Miguel. Bem-vindo à família. Lágrimas de alegria, mas João sabia, cicatrizes permaneciam. Socialmente, ele continuou a advocacy, inspirando jovens gays em Portugal. Miguel, seguro, abriu estúdio próprio. Juntos, adotaram um cão, simbolizando nova vida. Mas reflexões internas persistiam, escolhas certas. Traições superadas, mas lições aprendidas. Em um discurso, João compartilhou: amor exige coragem, mas o preço é alto. Valeu para mim. Público aplaudiu, mas debates surgiram. A jornada terminou com paz relativa, mas questões abertas. João olhava para o futuro, grato pelas lições. Foi certo João priorizar o amor próprio sobre a harmonia familiar, mesmo que isso causasse dor irreparável a todos envolvidos.